Você estava falando da Ruth. Da Ruth Escobar. Isso. E ela fez festivais internacionais de teatro que ela trouxe, assim, esquimó fazendo teatro. Ela trouxe pessoas que você nunca imaginou que um dia você veria fazendo teatro. Que incrível, né? Uma mulher de uma coragem. Essas pessoas, assim, que estão muito além do tempo, né? Muito além, e que falta que faz. Que falta de ousadia, né? Sabe, que falta que faz essas grandes atrizes, que falta que faz tudo isso. E essa né? coisa de não ter medo de se jogar no abismo, né? Na busca de uma obra de arte. Exatamente. Né? Não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Que antigamente não tinha as verbas que depois foram sendo criadas. Era você botava o seu apartamento lá no banco e... Era mergulhar no abismo mesmo, né? Era uma coragem. É de uma coragem, não é? É lindo, né? E foi isso que eu aprendi no meio desse povo maravilhoso, entendeu? Por isso que eu tenho tanto orgulho do meu... Tem essa pulsação, né? Porque você bebeu numa fonte de muita pulsação. Exatamente. De muita coragem, determinação, amor à arte. Isso é uma coisa que eu sinto falta como espectadora. Pois que a gente vê. Não é que não tenham bons espetáculos, tem muito bons espetáculos, mas falta a pulsação daquilo que você está jogando sua vida ali. E não é só um espetáculo, né? É uma coisa que vai contagiando todo mundo. Exatamente. É a obra, né? É uma obra em construção. Um contagia o outro contagia o outro toma coragem lá e o outro se junta aqui, vamos nos juntar, vamos fazer. E você acha que isso, Ivan, refletiu um momento do nosso país, um momento da história da humanidade, onde as pessoas tinham esse romantismo, não estou dizendo romantismo de casais, mas romantismo com a vida? Eu acho sim, por exemplo, é um momento onde aqui no Brasil vai ter aquele governo militar, né? Então o que acontecia ali? Tinha um governo militar que tirou alguma coisa que estava acontecendo que ninguém nem sabia direito o que estava acontecendo, né? Mas tirou aquele governo e ele, claro, teve que reprimir, faz parte. Isso deu uma força às pessoas. Uma gana, né? Do tipo, não, resistência. Exatamente. Eu acho era uma Bastilha, sabe assim? Exatamente. Era lutar por liberdade de fazer sua arte. Então as pessoas criavam. Aí vem Zé Celso em São Paulo com Roda Viva. Vem não sei o quê, entendeu? Era aquela luta, ninguém tinha medo. Pelo contrário, era uma missão, né? Era uma missão. Nem vinha, sabe? Aí tinha a censura, né? A censura sentava na tua frente, antes de qualquer estreia, você tinha que fazer um espetáculo inteiro para a censura. Pessoas. Exatamente. Ficava ali com o texto, acompanhando. E eram pessoas que nem conheciam teatro. Pessoas que identificavam provavelmente frases ou palavras. Uma palavra ou outra. Para censurar. Às vezes cortava, às vezes proibia o espetáculo. Aí ficava todo mundo desempregado de uma hora para outra. Que loucura. Entendeu? Isso, né? Então eu peguei tudo isso e a gente tinha que driblar isso, né? Pelo teatro. Era sempre pelo teatro. Exatamente. Né? Era uma coisa de elevação, né? A arte. E não era só o teatro. Isso estava acontecendo na pintura. Cadê a pintura? Isso estava acontecendo no balé. Cadê o balé? Parece que quando a gente passa, a humanidade, né, passa por momentos difíceis, parece que reacende nas pessoas, essa necessidade de fazer algo maior. Sim. Eu acho. Momentos difíceis, o ser humano surpreende. Não precisa muito, né? Durante a pandemia, a última, né, de Covid, a velocidade com que se criou uma vacina. Né? Isso também é uma maneira de pegar alguém, tipo, temos que fazer algo tem que acontecer. Né? Algo tem a que gente acontecer. Não pode ficar parado vendo isso acontecer. E isso eu também acho que refletiu. Isso foi o que aconteceu naquela época. Então, hoje eu olho tudo. Tem coisa bonita, tem coisa bem feita, mas falta isso que você chama vida, de pulsação. Essa pulsação, exatamente. Não sabe, pulsa. Esse prazer. Isso. Eu até questiono um pouco as verbas, questiono nesse sentido. Entendi. Porque você já monta um espetáculo pago. A gente tinha que ir para a rua, com filipeta na mão,
fazer cena dentro de restaurante, ir para a universidade fazer uma cena lá na frente. Você ia buscar o público. Exatamente. Né? Você tinha que você convencê-lo tinha que seduzir o público, né? Tinha isso, a relação. Isso era muito fantástico. Porque era uma ligação direta, né? Então eram 24 horas, basicamente, você trabalhando para aquilo, né? aquilo. Tinha que dar certo. Né? Exatamente. Aí vem a televisão, e a televisão cria um novo segmento, né? Uma outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente diferente, dá projeção às pessoas. Exatamente. Né? Visibilidade, né? Com o tempo vai dando até bons salários às pessoas. Exatamente. Com o tempo, porque no começo não era. A época de TV Tupi, né? Você ganhava muito mal. Né? Record, Tupi, tudo isso. Mas aí vem a TV Globo já com... uma estrutura maior. Uma estrutura, meio hollywoodiana, exatamente. Totalmente diferente. Vem uma qualidade de imagem, qualidade de cenário, imagem, isso é inegável. É inegável. Até hoje. É inegável. Eles têm uma luz que a gente fala assim, como assim? Quem botou essa luz? Quem botou essa luz? E a imagem, né? Cada vez melhor. E aí, nessa época, você assim... Seu pai, sua mãe já era, porque aí eu já fiquei em São Paulo. E ficou lá e não voltou. Não voltei mais. Não voltou pro Natal. Só vinha como visita. Só vinha como visita. Pra partir o peru de Natal. Ou então fazer algum trabalho, gravar um comercial. Tudo assim, trabalho. Que às vezes eu nem via a família.